Olá, graça e paz. Estamos começando mais um programa, o programa Cada Dia. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de adentrar em seu lar, ou você que acompanha pelo canal no YouTube também. Esse programa que é feito visando a glória de Deus e alcançar você com a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho, o Evangelho como ele é. Você que talvez já participou de alguma comunidade de fé e que atualmente anda tão longe, no programa de hoje você vai ouvir uma mensagem lembrando a você que Deus não se esquece, Deus não se esquece de nós. Uma mensagem de conforto, de chamar você para um reavivamento espiritual, um recomeçar com o Senhor Jesus Cristo. Não é isso, pastor Hernandes? Exatamente, é um pastor. tempo de recomeçar, né? É isso mesmo. Às vezes acontece as adversidades da vida fazem com que muitas vezes nós nos sintamos desanimados, mas Deus não se esquece de nós. É verdade. O grande amor de Deus. É isso mesmo. Que Deus o use mais uma vez, aqui também conosco o Vitor Quevedo, que vai louvar a Deus ao som da viola caipira, após a mensagem que você vai ministrar. Privilégio. Muito bem, eu quero tratar com você sobre este tema. Jesus não desiste de você. E eu quero ancorar esta mensagem lá em Marcos 16, versículo 7, quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, o túmulo estava aberto, elas entraram, o túmulo estava vazio, elas saíram, um anjo perguntou para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou, mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. É curioso que o anjo faz menção aos discípulos e destaca o nome de Pedro. Como Pedro era discípulo, era desnecessário incluir o nome dele, porque já estava dentro do grupo. Mas por que o anjo fez isso? Porque, na verdade, o Pedro foi alertado por Jesus naquela fatídica noite da prisão de Jesus, de que ele iria negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse naquela madrugada. E o Pedro, tão autoconfiante, negou a Jesus publicamente. Fez juramentos que não conhecia Jesus. Chegou a ponto de falar impropérios e blasfêmias, dizendo que não conhecia Jesus. Jesus, então, foi esbofeteado, cuspido, acusado de ser blasfemo e conspirador contra César. Foi levado diante do governador romano, Pôncio Pilatos, e sentenciado à pena de morte, e morte de cruz. Pedro está longe, acovardado, com medo dos judeus. Agora Jesus ressuscita, e é um recado para os discípulos e especificamente para Pedro, que Jesus vai encontrá-los lá na Galiléia. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. O amor de Jesus é tão grande que, apesar dos nossos fracassos e mazelas, ele não desiste de nós. Quando Pedro vai para Galiléia, onde ele fora chamado para ser um discípulo, juntamente com alguns dos discípulos de Jesus, Jesus não está lá. E ele, que era um líder, disse, eu vou pescar. E os outros disseram, então nós vamos contigo. Naquela noite, não apanharam nem uma piaba. Não conseguiram pegar nenhum peixe. O dia está amanhecendo e eles estão voltando da pescaria. E a 100 metros da praia, alguém que caminha na praia, e eles não sabem quem é, se dirige a eles lá no barco e pergunta, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam, não. E este que está na praia disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando lançam as redes, 153 grandes peixes,
começa a pular nas redes. E João diz para Pedro, é o Senhor, ele chegou, ele está aqui. E Pedro nadou 100 metros. Quando chega, tem um braseiro, o mesmo cenário onde Pedro negara Jesus. Jesus restitui a cena da queda de Pedro, para dizer para Pedro, Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui, só aparece 2 vezes no Novo Testamento, onde Pedro caiu e onde Pedro é levantado por Jesus, para mostrar para você que onde você caiu, eu vou levantar você. O cenário da sua queda vai ser o cenário da sua restauração. A minha graça, Pedro, é maior do que o seu pecado. Então Jesus pergunta para Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Lá atrás Pedro havia dito ainda que todos te abandonem, eu jamais. Jesus está perguntando, você ainda pensa que você é melhor do que os outros? Que você é mais crente e fiel do que os outros? Você ainda pensa a mesma coisa sobre você? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Agora não perguntou se ama mais, só perguntou se ama. E Pedro disse, sim, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Porque 3 vezes Pedro negara Jesus. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, para cada queda sua, Pedro, a minha graça é suficiente para restaurar você. E ali Jesus restaura o Pedro. Ali Jesus devolve o cajado de pastor para o Pedro. A partir dali, Pedro seria um novo homem. A partir dali, Pedro é um homem de oração, cheio do Espírito Santo, que prega e os corações se derretem, que ore e os enfermos são curados. A partir dali, Pedro é o homem que vai abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. A partir dali, Pedro não teme mais prisão, nem açoites, nem a morte, porque agora ele é um homem revestido com o poder do Espírito Santo. Talvez eu esteja me dirigindo a você que foi criado no Evangelho, que se afastou da igreja, ou você que está na igreja, mas com seu coração longe de Deus. Hoje Jesus quer encontrar-se com você. Talvez você já até desistiu, mas Jesus não desiste de você, Ele não abre mão da sua vida. Ele quer hoje restaurar a sua sorte, restaurar a sua vida e dar a você a alegria deste reencontro com Ele e a alegria e a bênção de ser poderosamente usado nas suas mãos. Você é Pedro. O coração de Pedro bate em seu peito. O sangue de Pedro corre em suas veias. Você é Pedro. E Jesus não desiste de você. Eu quero orar com você nesta hora. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que os desviados voltem, os pródigos retornem à casa do Pai. E aqueles que estão na casa do Pai, mas sem alegria e sem a unção e o poder do Espírito Santo, que sejam eles agora revestidos com o poder do teu Espírito, para que essa seja uma hora de cura, de restauração, de reconciliação, de retorno aos pés do Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ter da sua compaixão e da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador.
Muito obrigado, Vitor Quevedo. Obrigado, pastor. Essa mensagem tão maravilhosa. Alguém diz que existem mais de 30 milhões de desviados do Evangelho aqui no Brasil. E muitas pessoas, talvez machucadas, frequentaram uma igreja, alguma coisa nesse processo trouxe amargura e estão longe. Alguns não querem mais congregar. E essa mensagem bíblica é um chamado ao nosso recomeço, né? Então, talvez você já congregou numa comunidade de fé e que atualmente está longe, não tem interesse mais na comunhão dos irmãos. Então, volte, né? Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. É importante você congregar, levar a sua família, a comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus. Isso é saúde para nós, para toda a sua casa. Então existem tantas igrejas evangélicas comprometidas com a palavra de Deus. Frequente uma mais perto da sua casa. Não é? Nossa dica também hoje, pastor, é do livro do pastor Rafael Abdala, né? Que vai narrar um dos milagres do Velho Testamento. Exato. E vai mostrar o poder, o amor e o cuidado de Deus para conosco. Exato. Essa é a dica do programa Cada Dia de hoje. Na loja virtual de Luz para o Caminho, você pode adquirir o livro do pastor Rafael Abdala, pastor da Igreja Batista na cidade de Guarapari. Então, o irmão querido, Deus o abençoe o ministério do Rafael Abdala e esse talento também de escrever coisas que vão edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vitor, muito obrigado, viu, pela sua contribuição no programa Cada Dia, cantando essas músicas lindas. Glória a Deus. E em todas as plataformas nós encontramos lá o Vitor Quevedo. Glória a Deus, conosco, né? Muitas composições e vídeos, clipes, uma bênção, viu, Vitor? Deus abençoe você. Amém. E a dona Débora. Nós vamos ficando por aqui, também convidando você para a Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, no bairro Santa Mônica. Venha para a Sexta Igreja, você vai adorar. Até o nosso próximo programa, se Deus permitir. Tchau, fique com Deus. Um abraço.